Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2016. Essa data marca uma expectativa muito grande para os Jogos do Rio 2016, que acontecem em agosto, né, desse ano. Nós estamos na data que marca 200 dias para o início dos Jogos, mas nunca é demais lembrar que logo depois que se encerrarem os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, nós temos aí um intervalinho de 15 dias, mas no dia 7 de setembro inicia-se a Paralimpíada de 2016, também aqui no Rio. E para falar um pouco do esporte paralímpico e de uma modalidade que traz sempre muitas medalhas para o Brasil, nós trouxemos aqui hoje o Felipe Domingues, que é o treinador da seleção masculina brasileira, na verdade, sim, masculina e feminina, né? Do esporte paralímpico do Brasil. E nós trouxemos aqui também um grande nome, né? Digamos, uma promessa para os Jogos de 2016, que é o Thalisson Glock, tem 20 anos, é catarinense e tem tempos aí, pelo que a gente viu no último ano aí de Pan-Americano e também de Campeonato Mundial, que são um grande, digamos, um incentivo, né, um aperitivo do que pode vir aí para 2016. Bom, Felipe, Thalisson, obrigado por terem aceitado o nosso convite. Eu vou pedir então para o Felipe começar a explicar para a gente um pouco como é que funciona a classificação, porque eu acho que o que mais talvez desperta a curiosidade do leitor ou do telespectador ao acompanhar uma Paralimpíada é entender como é que funciona a classificação dos atletas, né? Então, Felipe, se você puder explicar para a gente o que significam aquelas letrinhas e os números que vão na frente das provas, eu te agradeço. E nossos leitores também. Legal. Primeiro tem um S, né? O S é swim, é de natação. E do S1 ao S10 são deficientes físicos, é físico. Então, o S1 é o mais comprometido fisicamente até o S10, que é a mínima deficiência. Então, o nosso S10, por exemplo, a gente tem dois atletas, tanto o André Brasil como o Felipe Rodrigues. Eles estão entre os melhores do mundo, né? Entendi. Aí o S11 e o S13 é o visual. O S11 é o blackout, né, que não enxerga, o S12 e o S13 é baixa visão. Entendi. E o S14 é o intelectual, né? Então são isso. Aí tem o SB1, SB2, SB3, esse é o peito, é o backstroke, né? E o SM é o natação, é o medley. Né? São os quatro estilos. São os quatro estilos, né? Perfeito. E, bom, para 2016, qual é a expectativa da nossa delegação? Qual que é o tamanho da delegação brasileira para os Jogos de 2016 e qual que é o critério de classificação também? Nós temos, para 2016, 7 vagas que nós conseguimos abrir no último Mundial. Como foram abertas as vagas? O primeiro e o segundo colocado do Mundial abriam vagas. A gente conseguiu abrir 7 vagas. Né? Porque, por exemplo, o Daniel Dias ganhou 6 provas. Ele não abriu 6 vagas, ele abre uma vaga só. Que nem o André Brasil, que nem o Thalisson, então, apenas uma vaga. E aí a gente está esperando um cálculo do IPC, que é o tipo COI do movimento paralímpico, para determinar quantas vagas o Brasil vai possuir para natação nos Jogos. Né? A gente não tem um número certo. A gente acha entre 22 a 25 vagas. Entendi. Para natação. Luiz, vamos entrar na discussão aí? Vamos. Então, em 2014, quando faltavam 2 anos para o início das Olimpíadas, eu entrevistei o Andrew Parsons, que é o presidente do Comitê Paralímpico, e ele dizia que a meta ambiciosa, né, do comitê é que o Brasil termine entre os 5 melhores, que na última Olimpíada o Brasil terminou em 7º, e eles querem melhorar esse resultado. Até citou o Thalisson como uma promessa na época, 1 ano e meio antes, né, da Olimpíada. E eu queria saber o que melhorou, o que você notou que realmente se desenvolveu do esporte paralímpico de 2012 para cá? Primeiro, o comitê deu muito recurso, tem muito recurso. E eles conseguiram distribuir bem os recursos, né? Por exemplo, a natação, em 2013 a gente terminou em 7º lugar no Mundial de Montreal. Esse em Glasgow, a gente acabou em 4º, empatado com o 3º em número de medalhas de ouro. Se eu não me engano, a gente perdeu por uma prata. Né? Então, por exemplo, a natação, ela está com um centro de referência agora. Agora, para 2016, a gente vai estar inaugurando o centro de treinamento, que é excepcional, é um dos melhores centros do mundo, né?
A gente vê o comitê apoiando intercâmbios pelo mundo, todas as modalidades indo disputar competições fora do país, isso é muito importante, né? Entendi. Bom, vamos chamar o Thalisson aqui para participar da conversa. Thalisson, então, você tem 20 anos, né? Vai fazer 21 agora em fevereiro. Qual é a sua expectativa aí? Primeira Olimpíada, o Felipe estava contando até pra gente aqui nos bastidores de que ele só não participou dos Jogos de Londres por 2 semanas aí que ele tinha atingindo o índice. 2 semanas depois eu acabei fazendo o índice de Londres, né? Acabei ficando de fora. Entendi. Mas agora vai dar pra fazer bonito aí no Rio. Entendi. E como é que tem, assim, desde esse dia que você atingiu o índice para a Olimpíada, 2 semanas depois dos Jogos terem começado, como é que tem sido essa preparação? Me fala um pouquinho aí dos seus resultados nos últimos anos aí. O meu resultado expressivo mesmo dentro da natação começou em 2013, né, com as 2 pratas do Mundial. Aí eu consegui... Foi seu primeiro Mundial também, Foi meu primeiro Mundial. Não, desculpa, eu participei do Mundial de 2010 na Holanda, eu tinha 15 anos, mas sem grandes resultados. Aí comecei pra ganhar experiência mesmo. Né? Aí comecei a nadar mesmo num nível internacional. Com os tempos que eu tenho atualmente, eu tenho grandes chances de medalha no Rio. A expectativa está muito grande, né? Cada momento aí que passa a gente fica mais ansioso, ainda mais por estar esperando isso dentro da nossa casa, né, com a torcida do Brasil, que é muito boa. Bom, você é de Joinville, explica pra gente como é que você começou a nadar. Foi antes do seu acidente que você começou a se colocar com o esporte, ou foi depois que isso foi uma forma até de você lidar com as suas limitações, enfim, como é que foi isso pra você? Então, sofri um acidente de trem com 9 anos, aí... Comecei a nadar por reabilitação mesmo, um clube que se chama Centro Esportivo para Pessoas Especiais, o CEP, que é lá de Joinville, é um órgão, né? Eles me convidaram para começar por reabilitação, não sei o quê. Aí eu vi que eu levava jeito, comecei a ir para o nacional, internacional. Em 2009 eu participei da minha primeira competição internacional, que foi na Colômbia. Tive bons resultados, ganhei 6 ouros e 2 pratas. E aí, desde então, eu venho fazendo parte, né, da seleção, venho melhorando meus resultados. E tua família, assim, porque, obviamente, né, o esporte olímpico é bastante conhecido, né, enfim, mundialmente, mas não sei se, né, das pessoas têm tanta ciência de quão evoluído é o esporte paralímpico no Brasil. Como é que foi, assim, para falar, mãe, eu quero viver da natação, eu quero me dedicar a isso como quase uma profissão? No começo é difícil, né, é difícil de acreditar, difícil de achar que vai dar certo, mas eu comecei a me destacar, eu sempre tive o apoio da minha família, sempre... tive o apoio da minha mãe, então isso aí foi tranquilo. E com 17 anos eu acabei indo para o Rio de Janeiro, treinar com o centro de referência, né, que era lá. Aí agora vim para São Paulo. Então, você está aqui em São Paulo faz quanto tempo? Há 2 anos já. 2 anos já. E, bom, nesse período aí de 2 anos foi a época, né, Felipe, que os resultados do Thalisson realmente foram os mais expressivos. A gente tem até uma prova que o Thalisson disputou agora no Parapan de Toronto, né? Aí tá aí na tela, que é o nado medley. Mesmo agora, o head coach da seleção trabalhou comigo, trabalhou no Pinheiros, né? Então, o comitê trouxe um head coach que veio do esporte olímpico paralímpico, para não ter isso, não, vamos trazer, não precisa. Sim, precisa de algumas adaptações, algum intervalo maior, algum trabalho diferenciado na musculação, mas praticamente o treino é igual a um atleta olímpico. Entendi. E tem alguma vantagem de treinar o paralímpico? Os caras são menos, digamos, tem menos frescuras do que os atletas olímpicos ou não? Não tem. É a mesma dor de cabeça também. Atleta é atleta, independente se é olímpico ou paralímpico. Bacana. Eu acho que a facilidade que tem, assim, a gente tem um grupo menor, né? Então a gente consegue fazer os intercâmbios maiores. Por exemplo, o André Brasil, por exemplo, consegue competir tanto no Olímpico como no Paralímpico, então ele tem uma gama maior de competição. A gente tô querendo levar o Thalisson também agora, disputar algumas provas olímpicas, para a gente começar a ganhar um pouquinho mais, porque o nosso calendário às vezes não é tão amplo como é o Olímpico. Então, você tem que usar de algumas provas do Olímpico também para se preparar. Sim. Por exemplo, aqui em São Paulo tem o calendário da Federação Aquática Paulista. Então, ano passado os atletas já nadaram, esse ano vão nadar de novo, para a gente estar ganhando ritmo de competição. Bacana. Luiz?
O Thaleson disse que começou no esporte como recuperação sua, né? E acho que é o que acontece com a maioria dos atletas, né? Depois de sofrer um acidente, enfim, de ter algum problema. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, você que tem mais experiência com outros atletas, da importância do esporte na recuperação do ser humano, assim, da autoestima, a questão se... na natação, por exemplo, o Brasil tem grandes atletas, né? O Clodoaldo, tem o Daniel Dias. São nomes que são conhecidos e que eu acho que servem de inspiração para outras pessoas, e o Thaleson pode fazer isso, né, daqui para frente. Então, a importância do esporte na recuperação do ser humano. Eu acho importante, né? Como você falou, a autoestima, né? A partir do momento que a pessoa se sente útil, que ela está fazendo algo para ela, aí ela já aumenta essa autoestima, aí ela consegue desenvolver qualquer tipo de trabalho, né? A gente vê muito isso no esporte paralímpico, a gente trabalha com a nata dos atletas paralímpicos, né? Então, a gente vê brincadeira entre eles, ou sem perna, tanto o pessoal olímpico, amigos do André, falou aleijado. E, se você olha de fora, o pessoal... absurdo, né? Não, é um absurdo. E não é. Dentro é normal isso, entendeu? Vai levando, entendeu? Então, eu acho que o esporte, não só o paralímpico como o olímpico, numa recuperação, num tratamento, eu acho que é válido para tudo. Para tudo. Aumenta a autoestima, aumenta o tônus muscular, aumenta o nível de força, a pessoa se sente mais útil na vida, não só como esporte, mas na vida cotidiana. A gente sabe que o Thaleson até é apontado como galã do esporte paralímpico, né? A gente vê todo tatuado, enfim. O esporte, você acha que ajudou a formar essa sua personalidade, enfim, de ter uma autoestima, né? Com certeza, né? Quando eu sofri meu acidente, eu vim de família muito pobre e tudo, então eu não tive estrutura nenhuma familiar, vamos colocar assim, né? Então, o esporte fez ser quem eu sou hoje, vamos colocar assim, o que eu aprendi, o que eu viajei, tudo isso fez eu ser quem eu sou hoje. E 40 centésimos, assim, do bronze pro ouro. E aí, depois eu nadei novamente no PAN, né? Foi uma coisa que a gente treinou para dar o nosso melhor resultado no Mundial. Então, assim, o PAN era ir lá e fazer o nosso melhor de novo, mas sem pressão. E aí eu consegui nadar para esse tempo novamente, consegui nadar para 2,40, então foi sensacional. Entendi. Felipe, o Brasil ele tem um histórico de medalhas, né? Até o Luiz já citou o Clodoaldo, o Daniel Dias, que hoje, digamos que os dois carro-chefes do esporte paralímpico brasileiro é o atletismo e a natação. Né? Até tenho aqui uns dados, em Atenas 2004 nós ganhamos 17 medalhas, foram 10 ouros, 6 pratas e uma medalha de bronze. Em 2008 foi a melhor participação brasileira nos Jogos, que foram 25 medalhas, 8 de ouro, 10 de prata e 7 de bronze. Londres foi um pouquinho pior, mas ainda assim o Brasil também figurou entre os principais da competição, que foram 14 medalhas, 9 de ouro, 4 de prata e 1 de bronze. O CPB estipulou uma meta aí de medalhas para a natação brasileira. Qual que é o trabalho que vocês estão tendo para 2016? O comitê, como a gente foi dito, ele quer chegar ao 5º lugar do mundo no geral, né? Então a natação, o que a gente quer e o que o comitê quer é espalhar um pouquinho, não ficar em Daniel Dias e André Brasil, porque os últimos ganhadores de medalhas de ouro no últimos Jogos foram só os dois. É tipo colocar um Thaleson, colocar um Carlos, colocar um Roberto, ter mais uma Joana, ter mais medalhistas de ouro. Consequentemente, você tendo mais medalhistas de ouro, você consegue obter melhores resultados, né? Você não depende de 2 atletas, né? Então, aumentar essa base de medalhistas de ouro. Né? E você estava falando que, né, o comitê preza muito também pela qualidade, né? Digamos, você põe a barra, né, dos tempos, dos índices lá em cima, você realmente traz os melhores atletas e aqueles que têm realmente chances de chegar a uma final olímpica, de uma final paralímpica e uma medalha, né? Fala um pouquinho dessa estratégia aí de você só colocar realmente a nata dos nadadores para competir lá fora. O comitê nesse ciclo, ele está estipulando o 6º tempo do mundo. O 6º tempo do mundo já é um nadador que já entra numa final. Né? Então ele já está disputando a medalha. Você entrando na final, você já disputa a medalha. No comitê, para você tem uma seleção permanente de natação, como tem no atletismo. E isso já é uma seleção para o atleta.
tanto o Thales, o André, o Carlos, estão no nível A. Então, obtiveram o índice A. Esse índice A, para você entrar na seleção, é entre os 3 melhores do mundo. Aí depois tem o nível B, que é o índice para entrar na seleção brasileira, para entrar para os jogos. E depois tem o C, que é uma continha matemática. Então, para você estar numa seleção permanente, você já tem algumas metas a serem cumpridas, né? E o índice aí a gente tem que entrar para disputar, né? Eu não acho que não é a quantidade que vai fazer o Brasil chegar ao 5º do mundo. É a qualidade. Então, é a qualidade dos nossos nadadores, tanto nos nossos atletas de atletismo, né? Então, eles usam a mesma régua, né? Não é que é uma coisa o outro esporte é outra coisa. Não, é a mesma régua. É sempre buscando a excelência no esporte. Bacana. O Felipe estava nos contando que a Paralimpíada de Londres foi um grande sucesso, né, de público, os ginásios Foi lotados, impressionante, né, e assim, qual a expectativa para o Rio? Até é bom avisar, né, os ingressos estão à venda no site da verdade. da eu ia convidar todos também para prestigiar, né, porque realmente é muito bacana. Então, qual é a expectativa para esses jogos? Até do Thaleson, você está muito ansioso para competir em casa, com a torcida apoiando? Eu espero que o nosso povo brasileiro prestigie, porque eu fiquei impressionado. Eu não esperava tantas pessoas. São 10 dias de competição e todos os dias em Londres lotado. Eram 18 mil pessoas. Um dia eu subi com o André na arquibancada, a competição parou ali naquela região da arquibancada porque todo mundo queria tirar foto com o André. Então, eu espero que no Rio, com nossos atletas brasileiros, nosso povo prestigie para busca de mais medalhas, mais conquistas para o nosso país. Ô, Thaleson, o que mais você espera assim, dessa atmosfera olímpica? Assim? O que tem na sua cabeça? Você, obviamente, deve assistir a televisão como nós, né? Como eu, como o Luiz, como o Felipe, e ver a competição. Eu e o Luiz, nós temos o privilégio de ter ido a uma Olimpíada e ver essa atmosfera toda. O que você mais espera? Assim? O que você está mais esperando para agora os Jogos do Rio? Eu acho que a torcida brasileira vai ser de grande ajuda, assim. A gente é um povo muito caloroso, muito receptivo, então eu acho que ver o Brasil torcendo pela gente, olhar na arquibancada, ver aquilo cheio, todo mundo gritando pela gente, com certeza isso aí vai fazer a diferença. Com certeza vai fazer o nadar mais rápido. O pessoal de Joinville vai estar em peso lá, então. Tem que estar, né? Luiz, tem mais alguma pergunta? Bacana, não, para encerrar mesmo, eu já falei, mas convidar, né, as pessoas para participarem, comprar os ingressos para a Paralimpíada. Desejar boa sorte a vocês aí. Obrigado. Só explica pra gente então, pra gente encerrar, Felipe e Thaleson, qual é o cronograma agora, digamos, de preparação de vocês até setembro, que é a Paralimpíada dita, propriamente dita? A gente tem aí, no mês de abril e maio, tem o Open Brasil, que é o teste evento. A gente vai testar todas Vai ser na piscina olímpica. Na piscina olímpica, lá no Rio. A gente vai testar toda a logística para os jogos, né? Acabando esse teste evento, a gente embarca direto para o europeu em Portugal, que aí é um grande teste, porque vão estar os melhores atletas da Europa, né? Então tem alguns atletas da categoria do Thales, do André, do Daniel, que são europeus, então isso é importante. Para essa competição, quantos brasileiros devem ir? São 10, 9 a 10. Uhum. É só que tem o índice A, os 3 melhores tempos do mundo. Bacana. Né? Então vai uma delegação mais enxuta, mas com muita qualidade. Depois disso a gente volta, descansa os 3 dias e depois a gente faz o outro ciclo para ajustar algumas coisas desse ciclo para ir para os jogos. Entendi. Né? Beleza. Bom, então tá feita aí a apresentação. Nós trouxemos aqui já no Papo de Esporte o Alberto Silva, que é o treinador da seleção masculina, o Fernando Vanzella, que é o treinador da seleção feminina. Agora nós trouxemos aqui também o Felipe Domingues, que é treinador das 2 seleções paralímpicas. E trouxemos aqui o nosso grande promessa aqui da natação brasileira, o Thaleson Glock. Obrigado. Boa sorte para vocês no Rio. E, bom, e para você que nos assistiu, obrigado mais uma vez pela audiência e nos vemos no próximo Papo de Esporte.